Boa tarde. A gente vai falar um pouquinho sobre mucosite oral, né, a sua fisiopatologia e os tratamentos. E aí a gente vai falar sobre... A gente escolheu um relato de caso para a gente abordar esse assunto, né? Eu e a Kessinara, a gente vai estar, no decorrer da nossa apresentação, destrinchando esse assunto para vocês. Desculpa, é porque o computador está passando sol. Mas aí o que seria, né, no caso, a mucosite oral? A mucosite oral ela é um efeito colateral associado à terapia de câncer, né, no caso a quimioterapia, ou a radioterapia, ou a conciliação das duas. Ela é uma consequência comum, né, normalmente de um paciente que ele tem uma debilitação, no caso oncológica. E aí, no caso, o que acontece é que as disfunções orais desse paciente básica, né, acabam tendo uma diminuição. E aí o paciente ele pode apresentar alguns sinais, alguns sintomas, né, como dor na mucosa oral, ou na orofaringe, irritação, eritema, lesões ulcerativas. E pacientes que têm mucosite oral, eles têm um risco, né, de bacteremia bem maior, né, polimicrobiana, e pode apresentar também infecções secundárias. E isso tudo acaba que afeta, né, impacta na qualidade de vida desse paciente, porque ele acaba sentindo realmente dores, afeta a alimentação do paciente, então afeta diretamente a qualidade de vida dele. E aí a gente tem algumas classificações, né, de mucosite. A gente tem duas classificações, na verdade. A primeira é a classificação da OMS, né, onde a gente vai ter de 0 a 4, onde 0 seria nenhuma alteração. Quando você observar o paciente, você não vai perceber nenhuma alteração. A primeira seria presença de eritema. A segunda seria presença de eritema, úlceras e alimentação sólida. A terceira seria presença de úlceras e alimentação líquida. E a quarta não consegue se alimentar via oral. A gente também tem uma outra classificação, que é a National Cancer Institute, que aí a gente vai ter, ele vai se basear na função e sintoma e também no exame clínico. Então, na função e sintoma, o 0 seria nenhuma alteração, 1 seria sintomas mínimos, alimentação sólida, né, conseguindo se alimentar. O 2 seria presença de dor e dieta modificada. O 3, alimentação oral não é possível no caso. 4, sintomas associados com risco de morte. Na segunda, né, na verdade, na versão de exame clínico seria nenhuma alteração, o 0, 1 seria presença de eritema, o 2 seria presença de úlceras ou pseudomembranas, o 3 seria úlceras confluentes ou pseudomembranas, né, então o paciente ele pode também ter um sangramento leve. E no quarto, necrose, sangramento espontâneo e também risco de morte. E aí, quais são os fatores de risco para o desenvolvimento dessas lesões ulcerativas, né? Então, normalmente estão relacionados ao paciente e à terapia antineoplásica. Então, existem alguns fatores de risco que a gente analisa, como idade, fatores genéticos, tratamento antineoplásico prévio. Então, tudo a gente observa se o paciente está no momento ou já teve tratamento para o câncer, higiene oral, função renal, avalia também a dose da quimio e da radioterapia, né? Então, é bastante interessante a gente também avaliar isso, a dosagem. E qual é o quimioterápico utilizado que o paciente está fazendo uso naquele momento. Oi, gente, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a fisiopatologia. Então, a mucosite, ela está classificada em 5 fases patológicas, em que a primeira, como a gente pode ver aqui, é a iniciação, e que é imediatamente após a radioterapia ou a quimioterapia, em que tanto a rádio e a quimio produzem um oxigênio reativo, um radical livre, que vai causar danos para esses tecidos e vai iniciar a cascata de eventos biológicos, causando assim tanto dano para o DNA das células, gerando também assim morte celular. A segunda e a terceira fase está classificada na fase do dano primário, em que ocorre esse dano. Então, a resposta imune, espécies reativas de oxigênio iniciam uma série de eventos, como ativação de fatores de transcrição, liberação de citocinas,
E tanto a rádio e a quimioterapia podem levar à morte celular do epitélio. A quarta fase é a ulceração, que inicia aqui as alterações clinicamente detectáveis. Então, a consequência do dano das células, elas são bastante visíveis, como a perda do epitélio. É um ponto clínico crítico da mucosite. Na última fase é a cicatrização, que eventualmente ocorre espontaneamente, em que as células que estão ao redor dessa úlcera, elas migram e se diferenciam em células de mucosa saudável. Pronto, gente. E sobre os tratamentos, né? Quais são os tratamentos disponíveis para a mucosite? Então, normalmente, cuidados bucais básicos, né? Uso de alguns antimicrobianos, agentes anti-inflamatórios, antioxidantes, analgésicos. Então, a mucosite, ela realmente causa dor no paciente. Então, normalmente, o paciente faz uso de algumas medicações para alívio dessa dor. Também tem a crioterapia, né, alguns fatores de crescimento, laser e outras terapias de luz. Aqui no nosso caso clínico, a gente vai estar dando uma ênfase, né, em uma opção de tratamento, que é o laser, que a gente já conhece diversas utilidades dele, e o laser atualmente ele vem tendo bastante benefícios, né, em várias áreas da odontologia, e quando relacionada com a mucosite oral, ele também está tendo bastante benefício. Então, até o final da nossa apresentação, a gente vai estar falando um pouquinho sobre o efeito do laser. E aí, a fotobiomodulação, né? Ela é uma modalidade terapêutica não invasiva, né? E indolor. A aplicação do laser, normalmente, ele vai potencializar o processo de recuperação funcional e pró-cicatrizante daquela lesão. Ele vai diminuir o dano, né? Aquela proliferação de fibroblastos, produção, organização de colágeno e efeito analgésico. Então, o laser ele vai conseguir também diminuir a dor do paciente naquele momento, né? Por ter esse efeito também analgésico. E aí, qual é o objetivo, né? Desse caso clínico, da nossa apresentação também, é relatar para vocês, né, onde a fotobiomodulação ela foi utilizada no tratamento da mucosite oral, que ela acaba aumentando a qualidade de vida de um paciente submetido a altas doses de quimioterapia. Então, é mostrar para vocês que essa modalidade de laser terapia ela vem ajudando diversas pessoas e também ajudou o paciente desse caso clínico que a gente vai estar falando para vocês. Então, nosso relato de caso, paciente VL, 57 anos, sexo feminino, paciente com carcinoma espinocelular no intestino. O paciente ela está sob tratamento quimioterápico com associação dos fármacos fluoracil e cisplatina. E aí, após o segundo ciclo de quimioterapia da paciente, a paciente ela foi ao laboratório de laser em odontologia, Lelo, da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, USP, apresentando dor severa em cavidade oral, xerostomia, algesia e dificuldade para se alimentar. E aqui a gente tem algumas imagens, né, intraorais do paciente, e a gente segue aquela classificação lá do score, né, onde na imagem A gente consegue ver na imagem A o score 1, né? Lembrando que o score 1 é uma presença de eritema, certo? O score B, a gente consegue perceber presença de eritema, úlceras e alimentação, né? O paciente ela consegue ainda fazer uma alimentação sólida. No score 3, que é referente à imagem C, né, segundo a classificação AMS, a gente consegue ver presença de úlceras e alimentação líquida. Então, o paciente, quando chega nesse score, nessa classificação, ele já começa a ter uma dificuldade de alimentação. A alimentação dele ele passa de alimentação sólida e vai para uma alimentação bem mais líquida. E aí, na imagem D, a gente vai ter o score 4, que é quando o paciente ele não consegue se alimentar via oral. Então, aí a gente já consegue perceber que na cavidade oral do paciente já está realmente inflamada, já está sangrante até. Então, nessa fase, nesse score, o paciente ele não consegue se alimentar via oral. Então, nessa imagem, a gente consegue perceber o paciente com úlceras, com mais de 1,5 centímetros em lábio inferior e borda lateral de língua. Então, aí também é uma imagem intraoral da paciente.
O protocolo de fotobiomodulação utilizado foi o seguinte: foi associado à orientação de higiene oral com a fotobiomodulação, que foi realizada diariamente até a cicatrização total de todas as lesões da paciente. O laser utilizado foi o que está descrito aqui na imagem, que é o laser de diodo São Carlos, Brasil, em que foi utilizado um comprimento de onda vermelho de 660 nanômetros com a densidade de energia de 6 joules por centímetro quadrado e uma potência de 40 miliwatts. A área do feixe de radiação foi aproximadamente de 0,04 centímetros quadrados, e a gente pode ver nessa figura 4 um modo de aplicação do laser, que foi perpendicular, pontual e em contato do laser com a mucosa jugal direita da paciente. É importante salientar também que a energia por ponto de 0,24 joules foi por 6 segundos por ponto, e que a fotobiomodulação foi feita também de uma forma preventiva em toda a cavidade oral da paciente, para fazer, além da parte de cicatrização, prevenir também a mucosite que já estava instalada e as que poderiam surgir na cavidade oral da paciente. Foram feitos 82 pontos diários, sendo 4 em palato mole, 12 em mucosa jugal bilateral, 12 em dorso de língua, 6 em borda lateral de língua, também bilateral, 6 em ventre de língua, 6 em assoalho de boca e 1 ponto em cada comissura labial, e 8 pontos em lábio superior e inferior. Foram realizados 5 dias de tratamento com essa fotobiomodulação e houve uma reparação total da mucosite, sem aparecimento de novas lesões. E na primeira sessão, a paciente ela relatou uma melhora de mais de 50% da dor e alívio no sintoma de xerostomia também. E após o terceiro dia, não havia mais nenhuma queixa de dor e a alimentação ela já podia ser feita normalmente. A fotobiomodulação ela pode ter 2 comprimentos de onda, tanto o vermelho quanto o infravermelho. O vermelho, como foi abordado no caso, é um comprimento de onda menor, de 600 a 700 nanômetros, com a menor profundidade de absorção, então é mais para alvos superficiais, para uma regeneração tecidual e modulação da inflamação. Quando a gente fala de luz infravermelha, um comprimento já é maior e tem uma maior profundidade de absorção e um alvo mais profundo, e a modulação também da analgesia. A fotobiomodulação ela vai estimular a respiração celular, então vai aumentar o ATP e vai combater também os radicais livres justamente liberados por esse processo de quimioterapia e radioterapia, que vai fazer com que diminua o processo inflamatório. Então, a fotobiomodulação ela diminui a inflamação do edema, aumenta a angiogênese, regeneração tecidual muscular e nervosa, produção de colágeno e cartilagem e também tem um efeito analgésico. O tratamento quimioterápico da paciente ela se estendeu por mais 2 ciclos, com intervalo de 21 dias, e foi utilizado o mesmo protocolo uma vez por semana, só que era uma fase mais preventiva e não mais curativa. Então, foi finalizado o tratamento quimioterápico sem dor em cavidade oral, aumentando assim a qualidade de vida da paciente. Então, todos esses efeitos que eu falei anteriormente foi visto aqui nessa parte do trabalho. Na literatura foi descrito que algumas coisas podem mudar, alguns dados, tipo o comprimento de onda, a potência, a energia por ponto. Então, cada autor e cada cirurgião dentista ele vai se adequar ao que o paciente precisa naquele momento. Então, vai mudar o aparelho utilizado, a área do feixe, qual a superfície que vai ser irradiada, porque cada paciente tem um relato de caso clínico único. Então, vai diferir algumas coisas. Também vai depender a potência e a energia por ponto, que pode variar. Conclui-se, então, que, baseado no protocolo utilizado nesse caso clínico, a fotobiomodulação ela foi eficaz no tratamento e prevenção da mucosite oral, que atuou tanto como analgésico, anti-inflamatório e biomodulador, aumentando tanto a qualidade de vida da paciente, quanto também a melhora da parte da alimentação. Então, ela foi submetida à quimioterapia e teve um processo de tratamento bem eficaz nesse caso de mucosite oral, utilizando o fotobiomodulação de laser de baixa intensidade. Essas são as nossas referências e obrigada.